Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 14ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você acessa o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você tem maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Fisicoquímica e o bloco 3, Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as listas de exercícios que você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do celular e depois eu posto uma aula resolvendo as listas, tudo bem? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a temperatura de ebulição. E a temperatura de ebulição de um composto orgânico, ela é analisada sempre com base em 3 fatores. A força intermolecular da cadeia, a massa molar e o tamanho da molécula e ainda o tamanho da cadeia principal, que eu vou colocar aqui na próxima lousa, tudo bem? Então a gente vai analisar cada um desses itens aqui, justificando, sempre lembrando dos conceitos trabalhados anteriormente, tudo bem? Então aqui eu tenho 3 moléculas orgânicas com massas molares muito parecidas e eu só posso analisar uma coisa quando outra é parecida. Tudo bem? Então olha lá, se as massas molares são parecidas, o que justifica a diferença dos pontos de ebulição do tolueno, que é o metilbenzeno, do benzaldeído, que é um aldeído com anel benzênico, e do fenol, que é um anel benzênico com uma hidroxila. O que justifica esse ter o menor ponto de ebulição e esse ter o maior ponto de ebulição? Ora, eu não posso olhar para as massas porque as massas são muito parecidas. Então eu tenho que olhar para outra coisa, para a força intermolecular que une essas moléculas. Presta atenção que essa aqui, eu tenho apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então isso aqui é um hidrocarboneto. Aqui eu tenho uma molécula apolar. Então a força intermolecular aqui é a força dipolo induzido. Dipolo induzido. Por que dipolo induzido? Porque a molécula é todinha apolar, beleza? Agora, olha aqui o benzaldeído. Eu tenho uma parte apolar, que é a parte do anel benzênico, e uma parte polar aqui. Então, o que eu posso dizer? Que a força de atração aqui, é aquela dipolo permanente, dipolo induzido. Olha lá, dipolo permanente, dipolo induzido. Porque eu tenho uma parte polar e uma parte apolar. Tudo bem? Agora, presta atenção, a dipolo permanente é mais forte do que a dipolo induzido, por isso que o ponto de ebulição do benzaldeído é maior do que o do tolueno. Por quê? Porque a força intermolecular é maior, e agora ela é maior ainda quando eu analiso o fenol, porque olha o que eu tenho aqui, eu tenho um hidrogênio ligado em um átomo muito eletronegativo, aqui eu não tenho, então aqui eu tenho ligação de hidrogênio e o dipolo induzido lá do anel benzênico. Só que o que acontece? Essa ligação de hidrogênio, ela sobressai muito mais do que essa ligação, do que esse dipolo permanente aqui. Então isso aqui é mais forte do que isso. E apesar da massa molar ser um pouco menor, olha o que aconteceu com o ponto de ebulição. Ele é maior. Então qual conclusão que a gente pode chegar aqui? A gente pode chegar que quanto mais forte for a interação, olha lá, quanto mais forte a interação, deixa eu só separar isso aqui, quanto mais forte a interação, maior será o ponto de ebulição. Lógico que isso aqui eu estou analisando moléculas com massas molares parecidas. Tudo bem? Então, quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. Das forças intermoleculares, qual que é a mais intensa? Ligação de hidrogênio, na sequência de polo permanente, na sequência de polo induzido. Tudo bem? Então, se tiver 3 moléculas para você analisar, as massas parecidas, você olha para as forças intermoleculares, beleza? Agora, se a força intermolecular for a mesma, você tem que olhar para a massa molar ou para o tamanho da cadeia, como por exemplo aqui.
Aqui eu tenho uma série de 4 hidrocarbonetos, tá? Eu tenho aqui o metano, o etano, o propano e o hexano. O metano eu não vou nem desenhar, tá? É um átomo de carbono só. Olha só aqui o etano, são 2 átomos de carbono. Olha aqui o propano, são 3 átomos de carbono. Olha aqui o hexano. São 6 átomos de carbono. O que você está percebendo aqui? À medida que a cadeia vai crescendo, a massa molar cresce. E pensa num negócio. Imagina que eu estou trabalhando com 2 moléculas bem pequenininhas. Olha aqui, ó. Essas moléculas estão próximas, tá? Unidas por uma força intermolecular chamada de polo induzido. E essas 2 moléculas também estão próximas, unidas pela mesma força intermolecular. Só que aqui, nessa molécula da direita aqui, eu tenho poucos átomos. Então a superfície de contato ela é pequena. Aqui eu tenho muitos átomos, a superfície de contato é grande. Qual é mais fácil de eu separar? Essa pequenininha aqui ou essa grandona? É lógico que é essa pequenininha, porque os pontos de contato são menores, então é muito mais fácil eu separar ela. Essa, como é maior, é mais difícil de eu separar. Quer a prova? Está aqui. Quanto maior é a molécula, desde que elas tenham as mesmas forças intermoleculares, vamos lembrar que eu não posso comparar aquilo que é igual, eu vou comparar o que muda. Então o que está mudando aqui não é a força intermolecular, o que está mudando aqui é o tamanho da cadeia. Olha essa aqui, olha o hexano, olha o ponto de ebulição do hexano, 69 graus Celsius. Em comparação com o metano, que só tem um átomo de carbono, olha o ponto de ebulição dele, menos 162. Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui aqui, ó, que quanto maior a cadeia, mais pontos de interação, e maior será o ponto de ebulição, maior será o ponto de ebulição. Beleza? Tudo bem? Agora na próxima lousa a gente finaliza a aula mostrando a influência do tamanho da cadeia principal, porque aqui eu estou analisando massas molares diferentes. Quanto maior a massa molar, desde que a força intermolecular seja a mesma, maior vai ser a cadeiazinha carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição também. Agora, a próxima aula, a gente vai analisar moléculas que têm a mesma força intermolecular, a mesma massa molar, só que cadeias principais diferentes. E a gente vai ver como que é o comportamento daqui a pouquinho. Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova. A gente vai analisar agora o tamanho da cadeia principal. Veja bem, a gente analisou já a força intermolecular, a massa molar, agora a gente vai analisar o tamanho da cadeia principal, tudo bem? Vamos pegar aqui 3 exemplos aqui. Eu tenho aqui uma molécula de 1, 2, 3, 4, 5 pentano, aqui eu tenho metilbutano e aqui eu tenho dimetilpropano, tudo bem? Então eu tenho aqui 3 moléculas que têm exatamente a mesma massa molecular. Ora, porque são todos C5, né? A fórmula geral desses caras aqui, ó, C5H12, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 8, 10, 12. Todos têm a mesma fórmula molecular, então todos têm a mesma massa molar. Porém, cada um deles apresenta um ponto de ebulição distinto. O pentano, 36, o metilbutano, 28. E o dimetilpropano, 9,5 graus Celsius. O que justifica essa diferença de ponto de ebulição? Não é a força intermolecular, porque são todas apolares. Não é a massa molar, porque todos têm a mesma massa molar. O que influencia? É o tamanho da cadeia principal. Concorda que se eu fosse juntar uma outra molécula de pentano aqui, os pontos de contato seriam muitos. Se eu tenho muito ponto de contato, é difícil de separar, então eu preciso dar mais energia, o ponto de ebulição é um pouco maior. A molécula de metilbutano é mais difícil de encaixar uma na outra, então eu tenho menos pontos de contato. A cadeia principal é um pouco menor, o ponto de ebulição também diminui um pouquinho. Agora, olha para cá, a cadeia principal é menor ainda, é mais difícil ainda de juntar uma na outra. Por quê? Porque tem mais ramificações. Se é mais difícil de juntar, lógico, é mais fácil de separar.
por isso que o ponto de ebulição é menor. Então a gente analisa isso aqui de acordo com a cadeia principal. Aqui eu tenho a cadeia principal com 5 átomos, aqui eu tenho com 4 átomos e aqui eu tenho apenas com 3 átomos. Então o que está influenciando aqui os pontos de ebulição? É a cadeia principal. E o que eu posso dizer? O que eu posso generalizar? Quanto maior é a cadeia principal, quanto maior é a cadeia principal, o que vai acontecer com o ponto de ebulição? O que vai acontecer com o ponto de ebulição? Maior será o ponto de ebulição. Então, quando você vai fazer as comparações, você tem que sempre ter claro na sua mente o que você está comparando. No primeiro exemplo, eu tinha massas molares parecidas e forças intermoleculares diferentes. A maior força intermolecular teve o maior ponto de ebulição. No segundo exemplo, eu tinha forças intermoleculares iguais e massas molares diferentes. Então, a maior massa molar, o maior tamanho de cadeia, o maior ponto de ebulição. Agora aqui eu tenho mesma força intermolecular e mesma massa molar. Então eu tive que olhar para o tamanho da cadeia principal. Quanto maior o tamanho da cadeia principal, maior será o ponto de ebulição. E com isso a gente finaliza essa parte aí de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta essa aula. Se achou que foi importante para você, compartilhe com os seus colegas nas suas redes sociais. Isso faz com que o canal cresça. Se ainda sobrou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, crítica ou elogio para fazer para o canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no duvidas@quimicadoamigo.com.br e no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho que agradecer de coração a sua presença e dizer a você, beijo, tchau.